Karen, você não consegue ver? Há algum contexto? Então, eu trabalho em um aeroporto internacional de médio porte. Como na maioria dos aeroportos, temos serviços Uber, Lyft e Rideshare, com um local de embarque designado diretamente abaixo da esteira de bagagens. Este é o local desde sempre, pois acabou com a confusão e o incômodo de lidar com o pessoal do Uber. São cerca de 40 placas no total que indicam, direcionam e apontam os passageiros por onde devem ir para chegar à localização de embarque, em cada uma das áreas de coleta de bagagem, além do app para direcionar eles para onde ir, também com instruções e há outros sinais em todo o aeroporto. Eu estava trabalhando junto com um supervisor direcionando o tráfego do lado de fora, quando um homem mais velho se aproximou de nós para nos perguntar onde pegar o Uber. Mesmo com sinais em todos os lugares, as pessoas geralmente não leem e prestam atenção ao que está ao seu redor. Começamos a direcionar o homem para descer a escada rolante, e para o local de coleta quando a Karen surge. Embora o nome dela seja Deb, nós a conheceremos como Karen para a história. Karen é a esposa do senhor que nos perguntou a localização e com quem estava falando. Observe que ele foi muito educado e gentil conosco durante todo o encontro, e é abençoado com muita calma desde que se casou com Karen. O ponto de coleta é aqui, eu disse a você, eles vão nos pegar daqui, Karen grita. Eu me dirijo a Karen e aponto, não é aqui que Uber e Lyft pegam, é lá embaixo, se eles subirem aqui, terão problemas. Discutindo comigo como se eu não soubesse do que estou falando, ela responde, não, eles pegam aqui, eu sei onde fica a coleta. Como é um dia quente e sufocante de cerca de 38 graus, já estou de bom humor, e ela quer debater onde estão as coisas no lugar que eu trabalho. Da minha maneira mais condescendente, mais educada e profissional, não, eles não pegam aqui. Eles têm placas para direcioná-los para o andar de baixo, onde a área de embarque está localizada. Ela me responde, não há sinais dizendo isso, eu olhei. É quando eu pergunto, colocando a isca e a armadilha para ela cair em sim, você gostaria que eu mostrasse os sinais? E a Karen responde, sim, eu gostaria, ela diz com um sorriso pensando que eu não perderia meu tempo ou seria capaz de corrigi-la, pois ela deve estar certa, já que ela é uma Karen. Absolutamente eu vou, por favor, por aqui, eu digo e começo a caminhar para a porta. Mantenho a porta aberta e me preparo para ser o melhor guia turístico de sinalização da face do planeta. Depois de entrar, aponto diretamente para a placa bem na porta dizendo Rideshare com os logotipos Uber e Lyft e as palavras, andar de baixo, em um pôster bem perto da porta pela qual acabamos de entrar. Em seguida, caminho até um dos 3 esteiras de malas e aponto para os 6 sinais dentro e ao redor das esteiras. Eu não os vejo do que você está falando? Karen revidou para me desencorajar de falar. Eu digo, e mais olhe aqui. O logotipo preto do Uber e o Lyft rosa são muito grandes e podem ser vistos claramente. Eu os aponto como se estivesse exibindo o preço de um item em uma loja. Antes de passar para a grande placa de 1,5 metros de largura e 1,5 metros de altura no elevador que mostra os mesmos logotipos em fonte muito grande Rideshare no andar de baixo em negrito. Eu estou ao lado deste e aponto. Ela se inclina como se mal pudesse vê-los. Bem, há muito barulho acontecendo aqui, diz ela enquanto o sorriso se transforma em um sorriso amarelo. Ainda não tenho certeza de como o ruído afeta a visão e a capacidade de leitura. Mas, Karen, a maioria dos sinais em toda a esteira de bagagem aponta para locais de interesse, como o local de coleta do Uber e do Lyft, digo fingindo como se estivesse em choque. Continuei a apontar placa após placa ao redor da esteira de bagagem, antes de Karen afirmar, e não há nenhuma ao nível dos olhos. Ela diz isso em pé na frente de um cartaz que está diretamente na mesma altura dela. Eu pego o topo da placa e balanço para frente e para trás na frente dela e digo, Karen está na altura dos olhos, eu digo com o maior sorriso no rosto, você só precisa olhar. Karen foi encurralada em um canto e eu a tinha nas cordas. Bem, não havia nenhum aviso antes pois eu não vi nenhum no meu caminho para a bagagem. Como um animal ferido atacando com a última gota de energia antes que chegue o seu fim. Então digo, posso te mostrar os que estão mais adiante no aeroporto no caminho que você fez até aqui, se quiser. É aqui que seu marido, o velho gentil, fala em Vamos Karen, momento em que descobri seu verdadeiro nome. O velho tinha um sorriso malicioso no rosto enquanto Karen entrava lentamente no elevador com seu marido e meu supervisor. Mais tarde, o mesmo supervisor me disse que, ao saírem do elevador, que também tem sinalização interna para o Uber, ele continuou apontando as placas que estavam no andar de baixo até no meio-fio, e eles conseguiram chegar no caminho deles. Principais comentários da comunidade. Isso foi épico e incrivelmente satisfatório.
Este foi provavelmente o ponto alto de toda a viagem daquele homem. Lembre-se, apenas falando o verdadeiro nome de um demônio você pode controlá-lo ou bani-lo. Claramente aquele marido é um demonologista poderoso. Você não sabe que colocaram deliberadamente todos os sinais depois que ela passou? Próximo relato. Tio babaca espera que minha família o ame depois de ficar completamente louco. Um pouco de contexto. Eu, mulher, 21 anos, voltei para minha cidade natal com minha mãe e irmãs, vou chamar de irmão 1 e irmã 2, depois que meus pais se separaram. Na época, eu tinha 16 anos, e estava completamente exausto emocionalmente. Mas felizmente tivemos o apoio de nossos avós. Meu tio, vamos chamá-lo de tio babaca, morava lá também com meu outro tio, mas esse é um tio legal. Nos primeiros meses, vimos o tio babaca ficar muito agressivo com meu avô e minha avó, deixando todos na casa desconfortáveis. Tio babaca os insultava regularmente quando não conseguia o que queria, e geralmente os incomodava. Isso até levou minha avó a nunca sair de seu quarto, e meu avô buscava silêncio no banheiro a maior parte do dia. O tio legal era quase surdo e muito acima do peso, e tio babaca insultava constantemente em voz alta seu peso quando tinha brigas. Mas quando tio babaca gritava com ele, garanto que era ouvido por toda a vizinhança. Agora que a construção do personagem está pronta, vamos aos tópicos de interesse. Depois do meu aniversário de 17 anos, consegui terminar meu primeiro ano no ensino médio sem ficar de recuperação. Achei que poderia aproveitar meu verão, mas diabos, eu estava errada. O tio babaca garantiu que seus problemas fossem problemas de todos. Irmão era tratada como se fosse um anjo só porque fazia o que ele mandava, quando na verdade ela só fez o que ele queria para ele parar de gritar com ela. Isso levou o irmão a ter um colapso mental e acabar em um centro psicológico com apenas 15 anos. A irmã 2 foi mais desafiadora do que a irmã 1 e por isso, tio louco a criticava com frequência. Ele reclamava regularmente com a minha mãe que irmã 2 era desrespeitosa, e que ela deveria ouvi-lo depois de tudo que ele faz por nós. Bem, minha mãe não aceita desaforo de ninguém. Então ela educadamente disse a ele para parar de encher o saco. Ah, mas ele não fez meus amigos, nem um pouco. Cometi o erro tolo de ir a uma festa na piscina para comemorar com meus amigos a minha conclusão do primeiro ano do ensino médio. Mas quando estava me preparando para ir para casa, recebi uma ligação. Aparentemente, o tio babaca sufocou a minha mãe, lembre-se, está a irmã dele, e deixou hematomas de dedos ao longo de sua garganta, depois que ela deu um soco nele para ele soltá-la. Corri para casa para encontrar minha mãe muito zangada e o tio babaca tinha sumido. Depois deste incidente, tornei-me muito protetora com minha mãe, e, por sua vez, tio babaca tornou-se mais combativo. Pulando um pouco para cerca de um mês depois. Eu estava fazendo algo como fazer o café da manhã quando tio babaca corre até mim, perguntando se eu o toquei. Tio babaca sendo um grande e poderoso mormon agora, pensei que ele quis dizer espiritualmente. Então eu disse o quê? Ele reiterou, você me tocou durante o sono? Eu, do que você está falando? Claro que não. Uma pequena pausa veio logo depois e ele continuou com esta joia. Ele, bem, eu não acredito em você. Lembre-se de que neste momento eu sou uma garota de 17 anos, enquanto este homem tem apenas 36, e é meu tio. Ele alegou que não tinha um vídeo, mas uma gravação de áudio meu tocando ele enquanto dormia. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo, mas este homem estava falando sério. O tio babaca abordou a minha avó e a avó com as acusações, exigindo que eu fosse expulsa. Meus avós sabem muito bem que eu iria para a guerra por eles e pela família, então eles disseram também para ele, parar de encher o saco, educadamente. As engrenagens na cabeça do tio babaca estavam girando agora, e ele saiu de casa, gritando com meus avós, dizendo que não quer morar lá enquanto eu morar lá também. Agora estou sentada aqui completamente devastada. O tio babaca sempre me tratava como um anjo quando eu era criança e nunca esperei algo assim. Nem 30 horas se passam e o tio volta para casa com policiais e investigadores particulares. Irmão havia retornado de sua avaliação de uma semana no centro psicológico e disse que iria ficar na casa de uma amiga por alguns dias. No entanto, eu estava lá para enfrentar os investigadores com confiança. O tempo todo o tio babaca estava tocando o suposto áudio de que eu toquei durante o sono. Ele terminou de tocar o áudio e exige que eu seja presa enquanto os policiais se entreolham, completamente pasmos. Basicamente, eles o colocaram em uma prisão psiquiátrica de 72 horas.
Infelizmente, algum tempo depois, eu também sucumbi ao estresse e acabei em uma clínica psicológica de uma semana. Não foi divertido. Na maior parte do tempo, quando voltei, tudo o que eu queria era terminar o ensino médio e fugir. Mas minha mãe conseguiu encontrar uma casa decente para alugar que praticamente abraçava o quintal dos meus avós. Então, mesmo morando separados, minha família ainda pode ajudar meus avós quando necessário. Avance para o mês de dezembro. Meu tio legal acabou falecendo devido ao seu coração falhar por causa de seu peso, e meus avós nunca poderiam estar mais inconsoláveis. O tio babaca afirma se arrepender de tudo o que disse ao tio legal. É claro que para aliviar seus erros, tio babaca decidiu hospedar o memorial de tio legal em sua igreja há cerca de um mês. O tio babaca faz um discurso quando os programas foram concluídos e meu Deus! Estou visivelmente chateada com a besteira de, ele era meu irmão e eu amava, e tive que sair de lá por um tempo. Sabe, eu choro de raiva. Quando eu volto, eu subo no púlpito e derramo meu coração. Quando desci, o tio babaca teve a ousadia de me abraçar. Atrás dele, minhas tias e tios estavam olhando enquanto eu fazia uma cara contorcida que dizia, alguém pegue esse idiota. E depois de tudo, o tio babaca disse que me amava e eu saí furiosa da igreja. Não disse uma palavra a ele desde o início do culto até o fim. Agora, cerca de um mês depois desse incidente, ouvi do meu avô que o tio babaca estava chateado comigo e com minhas irmãs. Eu perguntei por quê, e é chocante. Ele está furioso pois nenhum de nós disse oi para ele. E é assim que vai ficar até que ele se recomponha. O tio ainda continua a exigir coisas dos meus avós até hoje, embora agora estejamos em estados separados. Principais comentários da comunidade. Eu odeio aqueles que sempre se perguntam por que aqueles que costumavam ser próximos a eles não falam mais com eles, depois que eles fazem besteira. Minha avó, a ex-responsável legal, está fazendo isso comigo e é uma M. Tudo que ela faz me deixa com raiva. Ela sofreu de overdose na minha frente 2 vezes e ficou chateada quando eu estava aqui. Estou muito ferido para falar com ela depois disso. Sim, liguei para o serviço de proteção à criança e estou morando legalmente com um amigo da família. Mas, falando sério, quem tenta fazer isso espera cumprimentos felizes depois disso? Espere, não são pessoas normais. Uau! Ele parece tóxico e muitos de vocês sofreram por causa disso. É possível não ter contato? Corte o contato o mais rápido possível. Isso não é ser babaca. Isso é doença psicológica que é muito mais grave. Na melhor das hipóteses, seu tio tem problemas graves de raiva, mas é mais provável que seja um distúrbio mais grave. A única maneira de lidar com pessoas assim é contato zero. Proteja-se primeiro. Espero que as coisas melhorem para você. Se gostou, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos e para me ajudar a bater a meta dos 1000 inscritos. Deixe o seu like e comente o que achou destes relatos. Para continuar assistindo, clique em um dos vídeos. Até a próxima!